Abra sua Bíblia, Epístola de Tiago, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. Nós, irmãos, tivemos o pastor Dirceu, que pregou 4 quarta-feira aqui, uma bênção para todos nós. E hoje nós estamos aqui junto com os irmãos. E Deus já preparou outra pessoa para quarta-feira que vem estar aqui conosco, amém? Agora, nós vamos meditar nessa palavra. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outro. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos, o Senhor te exaltará. Muito bem. No quinto elo dessa campanha, falar sobre restituição. Restituição através do perdão. Irmãos, você percebe que todos nós, naturalmente, mais pedimos a Deus do que agradecemos. E muitas vezes, além de nós mais pedirmos a Deus do que agradecemos, nós só nos achegamos a Deus na hora, às vezes, da dificuldade. É verdade que muitos filhos ficam até ausentes dos pais. Eles geram independência, e na independência que os filhos geram, entre cada passo que eles dão, eles ficam meio ausentes. E muitas das vezes, o ser humano, a humanidade, o homem, faz isso para com Deus. Fica distante, fica alheio ou desligado. Mas, na verdade, querido, coração de pai tem muito amor. E coração de pai é pai. O Senhor, que conhece o coração do homem, vai muito além do conhecimento físico humano. O Senhor que conhece todo o psique, a psicologia humana, Ele sabe o que se passa dentro de cada um. O Senhor é conhecedor de cada alma, cada pessoa. Mas o interessante é que o texto desta noite está falando que Deus, Ele dá graça para o humilde e que Deus resiste à soberba. O humilde, Deus agracia ele. O soberbo, Deus rejeita. E Tiago, ele está orientando e dizendo que o homem, ele deve se achegar a Deus. E uma coisa interessante, Deus se achegará a ele. Muitas pessoas põem na cabeça o seguinte: olha, será que Deus me ouviria? Deus pararia para escutar a minha oração? Deus se achegaria em mim? Será que eu mereceria tal coisa porque eu andei distante, eu estou distante, eu não estou fazendo tudo completamente correto, certo? Deus me ouviria?
como nessa campanha que nós estamos fazendo, nós estamos aqui orando por restituição. Será que Deus me restituiria alguma coisa? O Senhor faria alguma coisa no campo da restituição? Na verdade, essa palavra restituição é devolver algo a quem realmente é de direito. Restituir é devolver. Restituição é devolver algo a quem realmente é de direito. Essa é a palavra. Mas Deus, sendo rico em amor, em perdoar, sendo autor e consumador da fé, criador, soberano, irmãos, o amor de Deus vai além da imaginação humana, vai muito além. E sendo o Senhor assim, querido, você pode ter certeza de uma coisa: mais do que devolver aquilo que você perdeu, mais do que isso, o texto é claro: aquele que se achega a Deus, Deus se achega a ele, e mais, ele se fortalece, ele resiste o mal, e o mal foge dele. O mal sai da vida dele, o mal sai do caminho dele, o mal sai da história dele, porque Deus é um Deus que na sua presença as trevas não permanecem, porque Deus é luz, Deus é poder, Deus é autoridade. A luz do Senhor ilumina, a glória do Senhor resplandece, a glória do Senhor quebra muros de bronze, despedaça ferrolhos de ferro. A glória do Senhor é poder, é autoridade, é domínio. Nada vai resistir debaixo do poder do Senhor. Então o Senhor, Ele restitui a pessoa que se achega a Ele. Deus, Ele restitui. O que você precisa ser restituído? Você está orando em todo esse tempo, esse período. O que você quer? Se alguém fizesse uma pergunta para mim e perguntasse assim: pastor, o que o senhor mais gostaria de ser restituído por Deus? Isso aqui é a minha pessoa. Eu diria, sabendo que Deus é amor, poder, autoridade, eu pediria que o Senhor nunca retirasse o seu Espírito e que sempre sua graça estivesse sobre mim. Por quê, irmão? Porque o Espírito de Deus tem tudo que o homem precisa. E a graça de Deus, ela é favor. Ela é dádiva. A graça de Deus é uma dádiva. As misericórdias do Senhor estão sobre a graça. E olha, se a vida tem sido dura com você, você tem achado que tem sido tão difícil, mas nessa noite, o texto é claro para nós: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Você percebe que é duas partes? O texto está falando de duas partes. Eu posso, irmãos, orar 7 semanas e pedir para Deus, mas não me achegar a Ele. Igual muitos filhos ausentes faz. Pede o carro para o pai, pede o presente para o pai, maridos pede o presente para a esposa, ou vice-versa, mas não se achega, não se comunga, não se entrega, não se alia, desfruta do que aquele ser tem, mas não se achega.
Mas na verdade, o texto está dizendo: achegai-vos a Deus. É necessário se achegar. Se nós nos achegarmos realmente a Deus de coração, Ele vai se achegar a nós. E Deus, irmãos, se achegando a nós, o que é que vai nos faltar? A graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos capacita, o Espírito de Deus te traz sabedoria. Deus, Ele traz uma capacidade para você, que você vai muito além, amém, querido? Vai muito além. E isso tudo, na presença do Senhor, nós desfrutamos da restituição de Deus. Olha para a tua vida e analisa o que você perdeu. Ah, pastor, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi isso. Tudo bem, você perdeu. Mas a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus, a relação entre você e Deus, qual o tempo que você ora, qual o tempo que você lê a Bíblia, qual o tempo que você se achega a Deus, qual o tempo que você tira. Nós ouvimos aqui mensagem que Jesus já conquistou para nós, Jesus já abençoou, Jesus já restituiu o perdão. Nós ouvimos aqui muitas promessas de Deus, mas nessa tarde eu estava orando a Deus e o Senhor disse: peça para o meu povo se achegar de alma, peça para o meu povo se achegar de coração, peça para o meu povo se achegar no espírito, de verdade, de coração aberto, muito mais, irmão, do que a restituição física. Deus quer restituir presença, Deus quer restituir comunhão, Deus quer restituir, aleluia, santidade, amor, sentir Deus na alma, sentir Deus no espírito, amém, querido? Mais do que bens. Alguém às vezes diz: olha, eu perdi o carro, eu perdi a namorada, eu perdi. Querido, tudo isso é físico, mas no mundo espiritual, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Eu estava orando ao Senhor, e eu ia trazer para vocês o texto de Joel 1, quando Deus ele fala com o povo, pede para o povo restituir, mas o Espírito Santo me fez eu lembrar de um personagem, e esse personagem, ele caminhou com Jesus, é Pedro. Pedro, irmãos, esse homem, a Bíblia fala, no capítulo 22 de Lucas, versículo 61. Nós vamos ler esse versículo. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, você vai me negar, cara. Você vai falhar comigo. E você vai falhar comigo, você vai me negar 3 vezes. Pedro era um cara durão, sabe? Impetuoso, tinha um comportamento sanguíneo, e ele gostava de resolver as coisas meio na força do braço. Ele era um cara, tipo assim, aquilo que ele já não gostava, ele respondia logo, e ele era um cara pronto para briga. Ele era um cara assim, o comportamento dele, sabe? Ele era uma pessoa que agia dessa forma. E ele falou para Jesus: olha, eu me acheguei ao Senhor, eu estou junto contigo, eu me acheguei ao Senhor e eu vou morrer com o Senhor. Eu me acheguei a Ti, eu vou morrer junto com o Senhor. Irmãos, e Jesus falou para ele: não, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum. O que é isso? Não, você vai me negar 3 vezes. E, queridos e amados irmãos, realmente Pedro negou. Se você observar os versículos que antecedem, por exemplo, o versículo 60, antes de eu ler o 61, põe o 60 aí.
Na terceira vez que Pedro negou. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, olha o que Jesus fez, irmão. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. O versículo 61, o que Jesus fez? Jesus olhou nos olhos. É nos olhos. Jesus chegou nele e olhou bem nos olhos dele assim, ó. Irmãos, quando Deus se achega a gente, quando a gente se achega a Deus e Deus se achega a gente, Ele olha nos nossos olhos, a presença, os olhos de Deus, que penetra dentro da alma do homem, no espírito do homem, mexe com toda a estrutura. O que Jesus faz? Jesus olha nos olhos de Pedro. Nos olhos. Para enxergar a alma, o que está lá dentro. Você não acha? Você duvida que Deus olha para dentro de você? Você acha que Deus não sabe a intenção do teu coração? A intenção da tua alma? Ele olha nos olhos. E naquele momento Jesus, e a Bíblia fala no versículo 62, então Pedro saindo dali, quando Pedro se retirou daquele lugar que Jesus olhou nos olhos dele, ele lembrou: eu orei com ele no monte, eu vi ele multiplicar pão, eu andei por cima das águas com ele, eu vi ele ressuscitar o morto, eu caminhei com ele, eu disse para ele que não negaria, mas eu neguei. Irmãos, a gente falar assim, negar, parece que é uma coisa tão simples, mas você já imaginou alguém andar com você 3 anos, lado a lado, comendo com você, desfrutando de todos os milagres que você oferece, de todas as bênçãos que você tem, e ele olhando para você assim, a pessoa negar você: eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Não conheço você. Se alguém fazer isso com você, o que você faria? Essa pessoa, não, nunca mais eu olho no rosto dessa pessoa. Você faria isso? Eu quero que você avalie direitinho. Então você imagina Jesus, na terceira vez que Pedro negou ele olhou no olho, bem no olho dele assim. Meu Deus. Imagina a cena. Você excluiria do teu Facebook esse cara? Hã? Você excluiria do teu Zap? Esse cara fazia parte do teu hall de amigos? Ele continuaria fazendo parte do teu hall de amigos ou não? Responde para mim. Não. Você arriscaria? Você mandava ele embora, fala: esse cara não vai ser mais meu amigo. Nunca mais. E você olhar no olho dele, ele insistir e falar assim: não conheço. Aí olha bem no olho assim,
Aí ele sai. Quando ele sai dali, irmãos, o filme na cabeça dele, tudo que Jesus fez, fala assim: ainda bem que Deus não é igual eu. Ainda bem mesmo, né, irmão? Sabe por quê? Porque você vai ver que obra linda que Jesus fez na vida de Pedro. Pedro saiu dali e a Bíblia é clara. Ela mostra para nós, irmãos, que quando Jesus olhou para ele, que ele se retira daquele lugar, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 4, depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus, ele vai atrás de Pedro. Jesus passa pela cruz, Jesus passa o processo onde Pedro fica de longe observando, só olhando, mas na verdade Jesus vai atrás dele. A Bíblia fala no versículo 4 do capítulo 21, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Eles não tinham nada. Eles não tinham o que comer. E eles voltaram a pescar. Eles voltaram ao serviço, aquilo que eles faziam antes. O que Jesus fez? Jesus vai lá encontrar. E a Bíblia diz, no versículo 6, então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixe. Irmãos, Pedro, pescador nato, estava ali, não tinha nada para comer, ele tinha passado todo aquele processo. Jesus vê eles pescando, e lá da praia ele grita: vocês não têm comida aí? Não. Então vocês lançam a rede de vocês do lado direito. Eles lançam, e quando eles lançam, aquele monte de peixe aparece. E o que acontece? Eles reconhecem. João começa a reconhecer quem está dando a ordem. A Bíblia diz que aquele discípulo a quem Jesus amava, versículo 7, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, certamente estava nu, com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Quando ele lançou-se ao mar, ele veio encontrar Jesus. Ele veio de encontro com Jesus. Ele veio se achegar a Jesus, ele veio encontrar Jesus. Mas eu quero que você pense comigo, querido. Você que riscaria Pedro do seu Facebook, você que riscaria Pedro da sua agenda, você que não queria ter amizade com ele, relacionamento com ele, pois é, Jesus foi atrás dele. E quando Pedro escuta a voz dele, Pedro vê o Senhor ali, o que ele faz? Ele se veste e ele vai de encontro. Quando a pessoa se achega, irmão, ela se achega a Deus. Querido, o coração de Deus é amor. O coração de Deus é bom. O amor de Deus vai muito além do que você imagina, do que você pensa. A Bíblia diz que eles fizeram naquele dia uma grande
colheita de peixe. O Senhor abasteceu eles. Eles eram pescadores, o Senhor restituiu para eles. O Senhor abençoou eles, mas o que Jesus estava mais interessado não era só restituir os peixes para eles. Eu vou terminar essa mensagem aqui. O que Jesus mais queria não era restituir aquela grande colheita de peixe. Não era isso. O que Jesus mais queria era dialogar com Pedro. Era Jesus restaurar Pedro naquele dia. O que Jesus mais queria era curar o coração daquele homem que estava amargo. Porque quando Jesus olhou nos olhos dele, e quando Pedro saiu da presença dali de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ou seja, entristecidamente, arrependido. O coração de Pedro ficou apertado. Ele arrependeu. O coração dele ficou quebrado, arrependido. O que eu fiz com meu Senhor? Ah, o que eu fiz com Jesus? O que eu fiz com meu amigo? Amargamente, versículo 62 de Lucas 22. Chorou amargo. Muito triste. Muito arrependido. Ele chora. Isso traz mudança. Isso traz mudança. Isso traz restituição. É quando o homem reconhece, irmão. Reconhece que ele errou, que ele está errado, que ele não pode resolver as coisas na força do braço dele, que não é do jeito que ele pensa. Sabe, Pedro sai da presença de Jesus, ele ficou amargo, sua alma ficou triste, sua alma adoeceu, ele ficou de uma maneira horrível. Mas Deus que conhece a profundidade da alma e do coração, Jesus após a ressurreição, está com vontade de abraçar Pedro. Diga, Deus é amor, e seu amor vai além do amor humano. Jesus queria abraçá-lo. Para quê? Para restituir a presença, restituir a amizade, restituir o elo, o relacionamento, a comunhão. Jesus se achega a ele. Querido, é necessário. Você quer muitas coisas de Deus, mas Deus quer se achegar a você. E Deus também quer que você se achegue a Ele. Deus quer que você se achegue a Ele de verdade. Senhor, eu quero me achegar a Ti, eu quero um compromisso com o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. A Bíblia fala em João, capítulo de número 21, versículo 15. Aqueles peixes que eles pegaram, versículo 15, depois de terem comido, eles fazem uma ceia ali, ó, o que é ceia, irmãos? Eles comem junto. E Jesus agora vai conversar com Pedro. João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus, Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Que pergunta, hein? Pô, tinha feito uma grande colheita de peixe, comeram todo mundo junto, imagina o clima. Aí Jesus vai lá no coraçãozinho dele e põe o dedinho assim, faz uma voltinha, né, irmão Genor? Ele mexe na psicologia de Pedro agora, falou, irmão Pedro, você me ama?
Puxa vida, como que eu vou olhar agora nos olhos de Jesus de novo? E como que eu vou falar para Ele que eu amo? Esse é o caráter do homem. Mas Pedro tinha passado pelo processo do arrependimento. Ele tinha chorado. Ele passou pelo processo do arrependimento. Sabe o que Pedro falou para ele? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta então os meus cordeiros, Pedro. Você me ama? Então cuida das minhas coisas. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? E é interessante que você vai discorrer o texto e Jesus continua perguntando para ele. Até chegar na terceira vez. Você percebe que Deus, ele quer se achegar a você? Jesus, ele quer muito mais do que te dar uma colheita. Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento de comunhão, um relacionamento de fé, um relacionamento de amizade, um relacionamento de caminhar junto. Você ser de Jesus e Jesus ser o teu Senhor, o teu pastor. Você pode dar um glória a Deus? Porque Deus quer se relacionar com você. Restituir. Muitas vezes nós queremos que Deus restitui. Mas Deus está querendo restituição nossa. Deus está querendo restituição do homem. O que eu posso restituir para Deus? Puxa vida, tenho dado pouca atenção a Deus. A Bíblia, nunca li, não conheço nem a Bíblia. Eu posso restituir agora, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ver o que é a vontade de Deus expressa na Bíblia. Eu vou conhecer Deus, eu vou buscar, eu quero conhecer o caráter de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. Eu quero me relacionar com Deus. Deus, irmão, Ele também quer a nossa restituição. Ele quer a restituição tua. O tempo que nós damos para Deus. Que lugar Jesus fica na nossa vida? Ou Deus é nosso amigo só na multiplicação do pão? Deus é nosso amigo só quando Ele resplandece em cima do monte, igual fez com Pedro? Ou então Deus é nosso amigo só quando nós andamos quando estamos andando por cima das coisas, né? Igual Pedro e Jesus andou junto em cima da água? Será que Deus, Ele é meu amigo só quando eu tenho dinheiro? Ou será que só quando eu estou na pior? Deus é amigo de todas as horas. Com Deus a gente deve andar de manhã, de tarde e de noite. O Senhor é o nosso amigo. Jesus disse, olha, vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Se vocês me escutarem, vocês serão meus amigos. Jesus disse isso. Se vocês me ouvirem, vocês serão meus amigos. Agora, Deus está interessado em nós? Está. Jesus estava interessado em Pedro. Jesus estava interessado em Pedro. Jesus foi atrás dele. Eu já falei isso aqui, ele queria curar. Jesus está interessado em você. Ele está interessado em restituir. Restituir para Deus é simples. Ele falou assim, lança a tua rede aí. Eles lançaram e pronto, encheu de peixe. Se Deus que amanhã Ele quiser fazer um monte de milagre na sua vida, Ele vai fazer porque Ele é Deus. E se Ele não fazer nenhum milagre, Ele continua sendo Deus. Para Ele não vai mudar, Ele continua sendo Deus. Mas a tua vida vai mudar quando você decidir andar com Ele. A tua vida vai ser diferente quando você andar com Jesus. Quando você entrar num lugar, você está com Jesus, você se relacionar com Ele, a tua vida vai ser diferente. Vai haver uma diferença na sua vida. Se de verdade você se relacionar. Mas se não houver relacionamento, você espera apenas um Deus de milagres. E se o milagre não acontecer,
Deus fica para lá e você fica para cá? Quero que você pense. Mas guarda isso no teu coração. Com milagre ou sem milagre, Ele continua sendo Deus. Agora nós, sem a presença de Jesus, seremos muito amargos. Seremos tristes. Seremos acabados. As pessoas sem a presença de Jesus são infelizes. Por isso que a Bíblia está dizendo, achegai-vos a Deus. Porque se você se achegar, Deus é amor, Ele se achega. Se achegar a Deus não é assumir uma religião. Se achegar a Deus, querido, é abrir o coração todos os dias. E o que mais fala de Deus é a Bíblia. Tem a palavra de Deus como regra de fé e prática para a tua vida. Nós não somos pregadores de religião, nós somos pregadores da palavra de Deus. Entendeu? Você tem que se relacionar com a palavra de Deus. Igrejas fale, igreja fecha, estou falando de instituição. Instituição fale, instituição fecha a porta, ser humano vira as costas para você. Igual Pedro fez, ele não virou as costas para Jesus? Ser humano te abandona, te larga, vira as costas, larga você falando sozinho. Deus é diferente. Deus é diferente. Por isso que a Bíblia está dizendo, se achegue a Deus. Você precisa orar, comungar. Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Cuida dos meus. Deus está interessado no teu coração, para que você se achegue, para que você se relacione com Ele e cuide das coisas dele que tem na terra. Deus quer a tua restituição. A primeira mensagem que foi pregada nessa campanha foi a restituição de Jesus para o homem. Amém? Mas hoje é a restituição do homem para com Jesus. O lugar que Jesus está olhando é para o teu coração. Amém, meu irmão? Eu quero nessa noite orar com você. Deus está interessado. Tiago disse assim, afligi, chorai, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aquele que se humilha será exaltado. Você quer ser restituído. Você quer ser abençoado. Você está querendo algo maior de Deus para você. Então, o caminho é se humilhar. Porque quem se humilha, Deus exalta. Amém, meu irmão? Quando Pedro viu os olhos de Jesus olhando para ele, e que ele se retirou, ele chorou muito, irmão. A alma dele ficou em aflição. E entristecidamente ele derramou lágrimas. E ele se arrependeu profundamente. E isso fez a diferença na vida dele. Judas não fez isso. Judas ficou cheio de remorso. Pedro cheio de arrependimento. Você percebe a diferença? Tem pessoas que escutam uma mensagem dessa, ela lembra do pecado, ela fica com remorso. Pois ela sai e volta a fazer as mesmas coisas. Mas aqueles que se arrependem, eles abandonam o erro e o pecado.
e Deus restitui a vida dele. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Arrependimento é diferente de remorso. Em nome de Jesus, querido. Eu quero orar com a sua vida. Você quer uma restituição maior para a sua alma? Feche os seus olhos. Abra seu coração nessa noite. Deus está interessado em você. Você disse que você riscaria esse cara da sua agenda. Mas Jesus não riscou. E Deus não quer excluir ninguém, irmão. Se você entrou aqui nesta noite, se sentindo excluído, humilhado, abatido, você está humilhado, seu coração está humilhado, você está quebrado, sua alma está doendo. Jesus quer derramar nessa noite o bálsamo na tua vida. Entrega a tua vida a Jesus agora. Hoje, aqui, nesse momento, em nome de Jesus. É aquela voz de Cristo que está dizendo: tu me amas, você me quer. Pedro, eu estou aqui. Você me quer no seu caminho. Você de verdade me quer na sua vida. Eu estou aqui. É o momento da sua entrega. É o momento de você restituir para Deus. Pedro restituiu naquele momento. Ele restituiu quando chorou. Ele restituiu quando a tristeza tomou conta da alma dele. Ele chorou muito na presença de Deus. Ele ficou contrito na presença do Senhor. Ah, querido, esse é o momento de restituir na presença de Deus. Oh, glória ao poder de Deus. Feche os seus olhos, porque nós vamos orar agora. E Deus está vendo a tua restituição. Enquanto você está orando, os anjos de Deus estão trabalhando. Deus está ministrando, Deus está trabalhando. Os teus sonhos, você pensa que acabou, mas Deus tem muito mais. À medida que você se arrepender, que você se quebrantar, à medida que você se entregar, Deus se achegará a você. Olhos fechados. Quer entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão para Cristo. Em nome de Jesus, levanta a sua mão para Deus, todos de olhos fechados. É você e Deus, é a sua fé e Deus, isso. Entrega a Jesus. Entrega. Isso. Todos esses irmãos com as mãos levantadas, essas pessoas. O Senhor está te vendo, está te olhando. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Assim como a tua palavra foi ministrada nessa noite. Tua palavra diz: achegai-vos. E em nome de Jesus Cristo, nós estamos achegando a ti, Senhor. Aqui está o nosso coração. Aqui está o coração da tua igreja. Aqui está a alma desta mulher, desse homem, desse moço, desse pai de família, que agora, meu Deus, está fazendo o seu momento de contrição, está dizendo: Senhor, me socorre, Senhor, tenha misericórdia, eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero me entregar a Ti, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
A tua palavra diz que o Senhor dá graça para os humildes, Pai. A tua palavra está dizendo que o teu favor opera na vida daquele que se humilha, Pai. Daquele que se rende, daquele que se entrega. A tua palavra diz que o Senhor exalta os que se humilham, Senhor. Agora, em nome de Jesus, todos que humildemente, Senhor, pela fé, estão pedindo, estão se entregando, estão se rendendo, estão se achegando, estão clamando, estão invocando o Senhor, que a tua mão poderosa opera na vida dessa pessoa, Pai. Opera, transforma, abençoa. Se houver pecado, perdoa. Perdoa esses pecados, meu Pai, como o Senhor perdoou o pecado de Pedro. Quando Pedro se arrependeu, chorou amargamente. O Senhor viu, Senhor. O Senhor viu o coração dele. E o Senhor foi até ele, Pai, em nome de Jesus. Vem com a tua glória, o teu poder e perdoa, Jesus. Abençoa essa pessoa. Muda a história dele, a vida, a alma, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de amargura, esse sentimento de dor. Solta esse corpo agora, há poder no sangue de Jesus, e que o sangue de Jesus perdoa essa vida. Cobre este homem, cobre esta mulher, cobre esta família, cobre essa casa, com o teu poder, meu Pai, com o poder do sangue, com o poder do nome de Jesus, e essa vida seja transformada, seja liberta, seja curada, seja restituída, seja abençoada, meu Pai. Senhor, pessoas aqui que estão depressivas, pessoas que não estão sentindo paz, pessoas que estão sentindo tribulosas, perdeu o alento, Senhor, restitui para ela, traz paz nessa noite, traz alegria nessa noite, como o Senhor foi lá comer com Pedro, e naquele dia o Senhor trouxe paz para ele, traz paz para essa vida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que haja paz nesse coração, haja sabedoria, em o nome de Jesus, restituição, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Começa a receber, irmão, restitui, Senhor, restitui o que o teu filho está pedindo. Ore cantaramai decante alamahai. Restitui, Senhor, em nome de Jesus. Restitui para esta mulher. Restitui para esse casal. Restitui para esta família. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Para a honra e louvor do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Põe a mão na cabeça e diga: eu recebo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você crê? Deus está interessado em você. Amém, querido? Deus está interessado no teu ser. Ainda que você falhou, Ele te ama.